Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Eu transmito sempre a liturgia, até de forma antecipada, para ajudar as comunidades católicas na preparação da liturgia, da palavra, da celebração da palavra. Então eu transmito de forma antecipada nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Hoje eu transmito a liturgia nos meus endereços telemáticos, referente ao dia 12 de março de 2023, terceiro domingo da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, o prefácio próprio, terceira semana do Saltério. Antífona da entrada. Quando reconhecerdes a minha santidade, eu vos reunirei de todas as nações. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de todas as faltas. Dar-vos-ei um equilíbrio novo, diz o Senhor. Profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos de 23 a 26. É de onde foi tirado esse trecho. Agora a oração do dia. Oremos. Rezemos, irmãos, para nos aproximarmos mais de Deus, para pedirmos e agradecermos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos do 3º ao 7º. Naqueles dias o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo, e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu a aquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo de resposta, o Salmo 95, versículos do 1º ao 2º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão é o versículo 8º. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Repitamos! Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura, leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1º ao 2º e do 5º ao 8º. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama, é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, apóstolo. Capítulo 4, versículos do 5º ao 15, 19b ao 26, 39a, 40 ao 42. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade sois o Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. João capítulo 4, versículo 42 e versículo 15. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva?
Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele bebeu, como também seus filhos e animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário é Por Volta da Sexta-feira, baseado em João capítulo 4, versículos do 5º ao 42. Por volta da hora sexta é o título. Hora sexta, meio-dia. Pois sim, isto lá é hora de ir ao poço de Jacó para buscar água? Claro que não. E se o Evangelho de João insiste neste particular inverossímil, só admite uma explicação. Aconteceu exatamente assim. As mulheres do povo vão buscar água no poço bem cedinho, quando o sol é fraco, o calor ainda não veio, ou então ao cair da noite, para deixar as bilhas de água ao relento sob o orvalho da noite e ter uma aguinha bem gostosa no dia seguinte. O sol do meio-dia faz mal à saúde. Todo mundo o evita. Perguntem às lavadeiras de Marabá, que lavam as roupas às margens do Tocantins. Mas esta mulher anônima, uma samaritana, foi buscar água ao meio-dia. Explicação. Qual é a explicação? Apenas uma. Não queria encontrar ninguém. Preferia não ser vista. Ferida pela vida, 5 vezes repudiada, vivendo com o 6º homem, e não é marido dela, conforme João capítulo 4, versículo 18, passa a evitar os encontros e os comentários engraçadinhos. Deixou a aldeia de Sicar, dos palestinos, descendentes de Jacó, o trapaceiro, bem na soalheira mais forte, pisando a areia ardente do semiárido, onde as ondas de calor favorecem muitos milagres. Levava à cabeça o cântaro de barro vazio, tão vazio como a alma de sua dona. E não foi uma miragem que ela encontrou no poço, encontrou Jesus. Ela pensa que não tem nada para dar, e o judeu lhe pede: dá-me de beber. Muitos
já comentaram que a sede de Jesus é sede de almas. Ele mesmo parece confirmar isto aos discípulos: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. João capítulo 4, versículo 32. Ao fim do diálogo com Jesus, a mulher volta para a sua aldeia sem o cântaro, conforme o versículo 28. Mas a alma está cheia. Agora é ela quem procura contato com as pessoas, perguntando aos seus compatriotas: não seria ele o Messias? A escorraçada dos homens torna-se a anunciadora do Evangelho. Faz pensar, não é? Faz pensar isso? Com certeza, muita gente honesta vive a rotina de sua segurança, contente em cumprir os 12 mandamentos, que são 10, sem nenhuma preocupação com os que parecem viver mal. Já a desclassificada da samaritana tem um único e breve encontro com o Senhor, e isto lhe basta para sair a campo e anunciar o desconhecido. Não pode calar a sua descoberta. E nós já estamos anunciando Cristo Jesus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, dá-me dessa água. João 4, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. Dia 12 de março. Eu pesquisei no site do Vaticano. É dia de São Maximiliano, mártir da África. Maximiliano, filho de um veterano, foi obrigado a ser soldado por lei. Porém, diante do procônsul Dion, recusou-se a alistar por ser cristão, pois devia reconhecer a divindade dos imperadores e realizar atos de violência. São Maximiliano foi martirizado no ano 295 em Tebessa, Numídia. Outro santo de 12 de março. Santo Inocêncio I, o Papa, é santo de 12 de março. Natural de Albano, no Lácio, desde o início de seu pontificado, Inocêncio sentiu-se chefe tanto da Igreja do Oriente como do Ocidente. Como Papa, teve que enfrentar o assédio de Roma pelos visigodos de Alarico e condenar com firmeza a heresia de Pelágio no concílio milevitano. Faleceu em 417. Santo Inocêncio I, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, Ele proverá. Como já disse o professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos ter paciência com Deus, afinal, Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador do universo. E um dia queremos estar com Ele, para sempre. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português: Maranatá, vinde Senhor Jesus, vinde meu Senhor. Maranatá. Tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. Um dia Ele voltará. E será o juízo final. Muitos irão para o céu, aqueles que reconhecem Jesus como Messias e que fazem o bem, e muitos irão para o inferno, infelizmente. Porque aqui nesta terra, onde somos vermes e pó, indignos servos, esses que forem para a tormenta eterna passaram por aqui arrogantes, autossuficientes, orgulhosos, não reconheceram que esse corpo aqui, um dia que for para a terra, vai virar verme em pouco tempo, depois pó. O que vale é o nosso espírito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna.
Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Jesus!